Começou. Gravando. Então, boa noite a todos. Realmente é com muito prazer e com muita alegria que nos reunimos hoje aqui para finalizar para o evento de encerramento do nosso ano letivo aqui do mestrado em Educação da Uniara. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer, a presença de todos, os palestrantes que aceitaram participar dessa mesa, aos convidados que estão todos aí, até a professora Eduarda, que é a nossa chefe de Ciências Humanas, todos os nossos colegas do curso, professor Jéssica, Betânia, Darwin, Ana, não, quem mais que eu estou vendo aqui? Edmundo, e acho que alguns devem estar entrando ainda. E Maria Lúcia e Márcia, as palestrantes da noite, muito obrigada por terem aceito o convite, E eu queria também, na verdade, a Maria Lúcia já pediu, mas teve gente que entrou depois, seria bom quem entrasse, marcasse presença no chat para a gente fazer os certificados. E durante a fala também, a gente poderia deixar os microfones desligados, e aí no final, se alguém tiver perguntas, aí também eu vou anotar, eu queria que fizesse pelo chat, daí a gente passa para as palestrantes responderem. Então, a gente tinha combinado uma ordem de fala, em que a professora Maria Lúcia, que é a professora da casa, ela iria apresentar alguns dados, porque a gente, na verdade, o sétimo EMP, ele tem um grande tema. A gente propôs um tema para a mesa redonda, que se chama, então, Contribuições do Mestrado Profissional na área de educação para a formação de educadores. Então, é um tema amplo, e as falas da Maria Lúcia e da Márcia, elas não tiveram um título, mas elas iriam palestrar dentro desse tema, foi o que a gente combinou. Então, a gente vai começar, então, com a fala da professora Maria Lúcia, porque, na verdade, ela vai apresentar um pouco algumas contribuições do nosso mestrado, e daí a gente também vai ter uma visão mais ampla com a fala da professora Márcia, que vai ser mais abrangente, vai falar do mestrado profissional de uma forma mais abrangente, não especificamente de um mestrado, Então, eu só queria, embora a professora Maria Lúcia seja da casa, e vocês, a maioria já tenha participado de cursos com ela, então seria bom a gente falar umas palavrinhas, porque apresentando a Maria Lúcia, que é uma grande parceira da gente, e ela, então, eu queria falar algumas palavrinhas sobre o currículo dela. Então, ela, na verdade, é mestre e doutora em educação, pela Unesp de Araraquara, pelo programa de educação escolar. Ela é também especialista em voz, pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Ela é uma pesquisadora na área de voz e comunicação oral do professor, como recurso de trabalho, com apoio da FUNADESP. Esse projeto dela, então, está em andamento, E ela atua há 21 anos no Centro Universitário de Araraquara. Desde 2016, passou a universidade, Antigamente era Centro Universitário, e desde 2016, então, ela atua na Universidade de Araraquara, Uniara. Atualmente, a atuação profissional dela na Uniara, na verdade, ela atua como professora do programa de mestrado, E ela também atua em alguns cursos de graduação, pedagogia presencial e à distância, em alguns cursos também como engenharia elétrica, e computação e mecatrônica, e alguns cursos de especialização. Então, ela tem uma atuação profissional, tanto na presencial como na EAD, então é uma ampla atuação profissional. Depois ela tem uma série de atuações mais, assim, administrativas, tanto na parte participando de comitê de ética, coordenando cursos de especialização, e agora tem uma participação importante que, desde 2000, ela implantou o programa de saúde vocal de educadores do município de Araraquara, denominado, então, a partir de 2015, Programa de Comunicação Oral e Voz de Educadores, que é uma parceria Uniara, que vem desde 2000, mais ou menos desde 2000, e ele continua até hoje. Ela também... em algumas participações importantes anteriores, seria importante lembrar que ela estruturou todo o curso de fonoaudiologia da Uniara, que foi implantado, e ela foi coordenadora e docente desse curso até 2010. Também tem experiência profissional em fonoaudiologia clínica, tem também, ela tem mais uma série de
na verdade, participações em comissões e tudo mais, eu vou abreviar um pouquinho aqui, e acho que seria importante também dizer que, durante o percurso profissional, ela participou também, claro, como participante, palestrante convidada em diversos eventos nacionais e internacionais, apresentando pesquisas em eventos tanto na área de fonoaudiologia, como de fonoaudiologia e educação, tanto na Holanda como no Canadá, em Portugal, na Argentina e em Lima, no Peru. Ela tem várias experiências, então, na área de voz, né? Principalmente nos seguintes temas: processos de ensino, voz do professor, formação do professor, voz profissional, comunicação oral e voz como recurso do trabalho docente, processos comunicativos em sala de aula e interação entre professor e aluno. E, além disso, ela tem várias publicações na sua área de atuação. Eu andei resumindo um pouco o currículo dela, mas já dá para ter uma ideia, porque às vezes a gente conhece a pessoa e não sabe muito bem, não conhece muito bem a trajetória profissional. Então, achei importante dar alguns detalhes. Então, eu passo a palavra, então, para a Maria Lúcia, que vai, na verdade, fazer a fala dela dentro do tema do nosso 7º ente, tá? Pronto, Maria Lúcia, agora eu vou desligar o meu som. Boa noite a todos, os alunos atuais, tem ex-alunos nossos já, mestres, a professora Eduarda, que é coordenadora do Departamento de Ciências Humanas e Sociais, uma honra estar aqui com a gente, e aos colegas professores que estão aqui, nesse evento nosso que tem sido já tradicional de final de ano. Eu quero inicialmente agradecer a professora Dirce, que realmente pegou todo o meu histórico aí acadêmico e profissional de uma forma geral. Fico muito agradecida dessa apresentação tão completa. Fico até encabulada, mas tudo bem, eu acho que muito obrigada. E o que nós planejamos é, assim, apresentar rapidamente as pesquisas que já foram realizadas desde 2014, ou seja, quando os nossos mestrandos defenderam as suas dissertações de 2014 a 2019, nós temos feito um levantamento, vamos dizer, pelos resumos dessas dissertações e dividimos em algumas categorias e vou mostrar rapidamente isso para vocês. Então, um momentinho só, que agora é aquela coisa do apresentar agora, que eu preciso prestar uma certa atenção. Me avisem a hora que vocês estiverem vendo, por favor, Betânia. Ok. Tá, ok? Tá bom. Então, eu coloquei esse tema para essa apresentação, que é um perfil das pesquisas do Programa de Pós-Graduação Processo de Ensino, Gestão e Inovação da Uniara, um mestrado na área da educação, com as dissertações defendidas de 2014 até dezembro de 2019, que foi o último levantamento que nós fizemos, até por causa das colocações dos nossos dados na plataforma Sucupira. E quando eu falo nós, participamos desse levantamento eu, a professora Maria Regina Guarnieri, a professora Dirce Charara Monteiro, e a professora Maria Betânia Plácia. Vai ser breve e dando só as ideias principais de um mestrado profissional nesse momento, que, na verdade, é favorecer a integração entre formação profissional e acadêmica, incentivar que os alunos desenvolvam projetos de pesquisas que possam promover melhorias nas organizações públicas e privadas com seus resultados, ou pelo menos incentivar que alguma modificação seja feita nessas instituições que normalmente eles estão atuando, e favorecer, assim, algumas ideias para soluções dos possíveis problemas encontrados e de construção de processos inovadores aplicáveis às práticas profissionais, tanto deles como dos educadores de uma forma geral, que atuem nessas áreas em que os projetos foram realizados. Bom, então nós fizemos um mapeamento até 2019, dezembro de 2019, e nós temos 99 dissertações de mestrados defendidas até essa data.
E elas foram defendidas, em média, após 23 meses e meio, a partir da matrícula do aluno no nosso programa. As áreas que nós fizemos, as categorizações que nós fizemos, elas não têm a ver com tipo de pesquisa especificamente, nem com método de pesquisa. Nós fizemos uma subdivisão procurando as pesquisas que abordaram avaliação institucional e organizacional, ou seja, os diversos focos no âmbito internacional e institucional e organizacional que envolvessem as escolas, os gestores, secretarias de educação, e sobre a relação família e escola e desempenho de alunos, sobre evasão escolar, sobre políticas avaliativas e avaliações de natureza pedagógica de alunos e práticas docentes. Então, com essas temáticas, nós encaixamos nessa categoria, avaliação institucional e organizacional. Depois, nós estruturamos a categoria estudos teóricos. Então, aqueles que estavam enfocando levantamentos bibliográficos e documentais sobre avaliação, sobre alfabetização, sobre práticas de gestão, estudos de casos sobre práticas pedagógicas, estudo de políticas públicas para ensino médio e técnico. Então, foram aquelas dissertações que realmente tiveram um teor avaliativo dessas situações escolares. A outra categoria, nós definimos como desenvolvimento de produtos. Então, foram aqueles estudos... Ai, gente, desculpa. Saiu a apresentação para vocês? Não? Para mim, não. Saiu, tá? Eu não sei se ela vai voltar, então eu vou tirar e pôr de novo. É porque eu fui autorizar uma aluna para entrar, e aí deu um certo probleminha. Eu não posso fazer isso, tá? Então, as próximas que forem entrar... Vão esperar só um pouquinho eu terminar a apresentação para eu não perder a minha tela. Voltou para vocês? Voltou, Betânia? Tá, obrigada. Sim. Então, esse desenvolvimento de produtos, nesta categoria de desenvolvimento de produtos, se enquadraram as dissertações que tinham elaboração de instrumentos e materiais didáticos para a prática pedagógica e resultados que colaboraram para propostas ou sugestões para a formação de professores, tanto inicial como continuada em serviço. E gestores, formação de professores e gestores. Então, tinha um produto ao final, seja tecnológico, seja de material didático, como propostas de formação de professores e gestores. A quarta categoria de dissertações foram aquelas que se incumbiram de estudar a prática profissional de docentes e gestores, bem como revisões curriculares com resultados aplicáveis à prática do egresso em sala de aula ou na sua instituição de ensino, passíveis de serem multiplicadas por outros agentes. Então, na verdade, foram os temas que nós mapeamos e que enquadramos nas 4 categorias. O que aconteceu, então, nas dissertações defendidas até dezembro de 2019? Nós temos 45% delas focadas nas avaliações daquelas situações que eu apontei agora há pouco. Na prática aplicável, encontram-se 25% das dissertações. Chegando a um produto, como eu disse, ou de formação, ou tecnológico, aproximadamente 15%. Estudos teóricos comportamental, também 15%. Nessa distribuição que nós temos as categorias dessas 99 dissertações. Quando nós cruzamos categorização que fizemos com uma linha de pesquisa, e no começo eu não abordei isso, nós temos 2 linhas de pesquisa, uma em gestão educacional e a outra em processos de ensino. Quando nós cruzamos com isso, aqui nós temos processos de ensino em azul, gestão educacional em laranja. Nós temos pesquisas que focaram em avaliação de diversos aspectos, 35%
na área de processos de ensino, 51% na área de gestão educacional. Quando enfocaram as práticas, estudaram as práticas, né, de sala de aula, as práticas necessárias para a educação nos diversos níveis de ensino nos quais eles atuam, nós tivemos 31% na área de processos de ensino e 18% na gestão educacional, que resultaram em algum tipo de produto tecnológico, de formação de professores. Nós tivemos 21% na área de processo de ensino e 11% na área de gestão. E os estudos teóricos documentais, 13% em processos de ensino e 20% na área de gestão. Então, é um perfil enquadrado nessas 4 grandes categorias e que nós temos que olhar para ele e entender aonde a gente precisa até aumentar a produção ou ir nivelando um pouco mais para termos, nas diversas áreas e nas 2 gestões, uma igualitária, na minha opinião, que é uma coisa bem importante. E incentivar muito as pesquisas na prática e as que revertem para o produto, não desvalorizando a de avaliação, que nós entendemos ser a base de muitos outros estudos posteriores e que fundamentam as diversas vertentes estudadas. Então, como consideração final, na modalidade de mestrado profissional, verifica-se a necessidade da compreensão do perfil dos nossos mestrandos que optam por cursá-la, visando compreender seus interesses e anseios ligados à sua atuação profissional. Esse é o nosso foco. E percebe-se nesse levantamento básico que as temáticas estudadas têm contribuído com a formação acadêmica e ações no dia a dia da profissão dos nossos mestrandos, contribuindo também para a divulgação e partilha de trabalhos sobre a prática profissional. Era isso, deixe-me só interromper o compartilhamento. Eu sempre preciso de uma certa calma. Nós queríamos só mostrar o perfil, realmente, dos trabalhos que já foram desenvolvidos, e aos alunos, principalmente aos alunos das turmas novas, que acho que nunca tinham ouvido essas questões, e aos outros nossos convidados presentes neste evento. Disse, passando a palavra para você, agradecendo o espaço para que a gente pudesse ter apresentado esse levantamento. Obrigada. Então, agora, como a gente combinou, após a fala da professora Maria Lúcia, eu passo a palavra para a nossa convidada Márcia Regina Onofre, e aí a gente deixa as perguntas, se vocês tiverem perguntas, para o final. Então, eu gostaria, primeiro, de agradecer novamente, né, a participação da professora Márcia. Eu sei que ela estava bem cheia de compromissos nesse final de ano, mas é uma honra tê-la aqui com a gente. Ela já tem sido muito parceira nas bancas de defesa, de qualificação dos nossos programas, valorizando ainda mais, né, as pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Então, nossos agradecimentos novamente, e eu gostaria de apresentar também a professora Márcia. Eu já andei dando uma olhada no Lattes dela, porque eu conheço a Márcia há bastante tempo, mas a gente não conhece todos os detalhes, né? Então, claro, ela é pedagoga, e ela é mestra e doutora em educação escolar pelo Unesp de Araraquara. E atualmente ela é pós-doutoranda, né, pelo programa de pós-graduação da Unesp de Rio Claro, e justamente na linha de pesquisa, formação de professores e trabalho docente. Ela exerce profissionalmente o cargo, então, de professor associado na Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, né? É docente do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSCar. É líder também do Grupo de Estudos e Pesquisas com Professores Educadores em Contexto, o GPEC. Foi coordenadora do Núcleo de Formação de Professores da UFSCar de 2017 a 2020. Atua no programa de pós-graduação em educação da UFSCar, né? E possui experiência na área de educação, com ênfase sempre no campo de formação de professores em contexto,
A ênfase é no campo de formação de professores em contexto. Desenvolve e orienta pesquisa nas seguintes temáticas: formação inicial e continuada de professores, formação em contexto, desenvolvimento profissional docente, saberes e processos identitários da docência. Foi coordenadora de gestão de 2014 a 2018, coordenadora da área de pedagogia EAD, também no mesmo período, coordenadora também da área de pedagogia em 2016, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, que é o PIBID, né, da UFSCar. Atuou como vice-coordenadora no período de 2010, depois de 14 a 16, professora também do curso de pedagogia EAD da UFSCar, de 2009 a 2018. Foi vice-chefe de 2011 a 2013, e depois chefe, de 14 a 16, do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas da UFSCar, claro. E atuou como docente também na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental em escolas públicas e particulares da cidade de Araraquara, de 1996 a 1988. Além disso, ela tem, então, várias publicações, né, na sua área de atuação, e, como eu disse, ela tem sido bastante parceira no nosso programa, participando de bancas e, na verdade, oferecendo valiosas sugestões, né, para que os trabalhos ficassem cada vez mais completos e bem elaborados. Então, é isso. Eu passo a palavra para a professora Márcia, e bem-vinda. Eu vou desligar meu som. Bom, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, boa noite a todos e a todas, os participantes do 7º Encontro de Pesquisa em Educação, o ENP, realizado pelo programa, né, pelo Mestrado Profissional em Educação da Uniara. É uma enorme satisfação fazer parte desse momento da formação de vocês e da história do Mestrado Profissional em Educação da Uniara. É um programa que vem se consolidando no campo da pós-graduação, como bem a Maria Lúcia apresentou, por meio da produção de excelentes pesquisas, orientadas por pesquisadores de alto nível, né, que são os docentes, né, da casa. A Uniara é uma casa que sempre me acolheu com muito respeito e valorização em todas as atividades nas quais eu fui convidada, e esta noite é o momento de eu retribuir, né, espero que à altura do evento, né, por meio dos meus conhecimentos e experiências no campo da formação de professores. Então, eu quero agradecer o convite, né, para compor a mesa desse evento, a todos os envolvidos na organização, em especial a professora Dirce e a professora Maria Bethânia, que são grandes amigas e parceiras de longa data, como a Dirce já pontuou, pelas quais eu tenho uma enorme admiração e respeito, tanto pelo trabalho quanto pela dignidade pessoal. Os meus agradecimentos também aos discentes que estão aqui nessa noite, né, e os docentes do programa, os técnicos administrativos que nos auxiliam muito, as minhas orientandas, né, e até a minha sobrinha que ingressou esse ano na Unesp de Araraquara no curso de pedagogia, e eu estou muito honrada. É a primeira vez que ela escuta a tia palestrar, né, então, uma boa noite a todos vocês. Eu agradeço também a professora Maria Lúcia, com quem eu tenho a honra de dividir essa mesa, e é uma profissional extremamente competente em seu campo de estudos, e que, assim como eu, compartilha ideais e lutas, né, em prol da melhoria da formação de professores nesse país. Então, muito obrigada, Maria Lúcia, por dividir essa mesa comigo. E eu gostaria, por fim, de deixar registrado nessa noite o meu agradecimento especial a todos os professores da educação básica, que, infelizmente, devido à falta de tempo e de oportunidade, não estão diretamente envolvidos nos programas, mas que são os nossos colaboradores e parceiros de pesquisa, são os nossos companheiros de luta diária, que com comprometimento, com dignidade, escreve uma história de engajamento e de resistência, né, aí frente às escolas brasileiras. Então, o meu mais profundo respeito e admiração por todos vocês.
Eu vou iniciar minha fala nessa mesa, intitulada Contribuições do Mestrado Profissional na Área de Educação para a Formação e a Atuação de Educadores, elencando 4 pontos fundamentais que irão nortear o meu posicionamento. Então, o primeiro é de que lugar eu falo, o segundo, em que momento eu falo, o terceiro, a partir de qual perspectiva teórica eu falo, e o quarto e último é como eu compreendo os mestrados profissionais em educação, partindo dos 3 pontos que eu elenquei anteriormente, né? A Dirce muito bem me apresentou, e eu agradeço por todo esse cuidado e atenção de escrever o meu currículo, mas eu queria falar um pouquinho mais, porque eu trabalho com identidade profissional. E as minhas orientandas me conhecem, eu exijo sempre que elas coloquem, né, se apresentem nas pesquisas, e eu queria fazer da minha forma, a minha forma de me apresentar um pouco e falar porque é que eu estou no campo da formação docente há tanto tempo. Então, em primeiro lugar, eu falo no lugar de pedagoga. Eu fui formada no ano da promulgação da LDB 9394, que foi o ano de 1996, e eu acompanhei todos os movimentos de resistência e de discussões sobre a implantação da lei no âmbito da universidade pública. E posso dizer que foi um momento de grande mobilização dos docentes universitários e que, de certa forma, essas discussões impactaram significativamente em minha formação. Também impactaram na formação dos meus colegas, porque foi um movimento de efervescência, né, no campo das discussões sobre como seriam os encaminhamentos em relação a essa nova lei, né, que se constituía naquela época. Nós também vivenciamos na universidade a efervescência política frente às correntes teóricas e o neoliberalismo que se impunha no âmbito educacional, né? Então, foram tempos áureos de grandes transformações e de aprendizagens extremamente significativas que me possibilitaram repensar a minha formação e a formação dos professores da educação básica. E eu passei a ter um olhar questionador em relação a todo esse processo. Eu também falo, então, do lugar de mestre e doutora, né, em educação, que, em continuidade a esses questionamentos da graduação, somados aos descompassos políticos da época, me impulsionaram a desenvolver pesquisas voltadas para o entendimento do campo da formação de professores. Então, eu estudei tanto a questão da formação inicial, quanto da questão da formação continuada de professores. Esses estudos, eu gosto muito bem de reforçar, eles foram orientados pelo olhar atento e competente da professora, doutora Luciana Giovanni, que me ensinou a ser pesquisadora e que eu sou eternamente grata, e que hoje, para a sorte de vocês, é professora da casa. Eu falo também do lugar de quem foi professora da educação básica, que pisou no chão da escola e vivenciou as angústias, as dificuldades e o descaso com os professores eventuais, e em início de carreira. E eu senti na pele o tão gritante choque de realidade apontado pelo canadense, o pesquisador Tardif, que devido à falta de vínculo e os baixos salários, né, e a minha falta de experiência, eu sofri demais nesse tempo em que eu adentrei a rede. E eu sinto muito porque esses problemas continuam a ocorrer na rede ainda hoje. Eu falo do lugar de quem foi professora de uma instituição privada do ensino superior noturno, e a Valéria está aí, eu estou muito honrada com a presença dela, que foi a Faculdade São Luís, em Jaboticabal, e uma instituição que me possibilitou a experiência profissional de verdade na docência. Então, ao longo de 10 anos, eu tive a possibilidade de um trabalho efetivo com classes que chegava a mais de 80 alunos, né? E foi um desafio, né? E seria um desafio para qualquer profissional. Embora o trabalho nessa instituição fosse exaustivo, a colaboração dos meus colegas e o trabalho em equipe foram as melhores experiências vividas na minha vida no espaço de trabalho. Com esses profissionais, eu aprendi a respeitar as opiniões contrárias, eu aprendi a dialogar nas piores situações, eu aprendi a recuar sempre que necessário,
eu aprendi a ouvir, porque eu falo bastante, mas eu aprendi a ouvir, eu aprendi a compartilhar, eu aprendi a colaborar com o crescimento do grupo, e eu aprendi a compreender o real valor da autonomia profissional e do fortalecimento da categoria. Eu falo também do lugar que eu ocupo atualmente como docente do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSCar. Eu fui docente do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas e depois eu migrei para o Departamento de Metodologia de Ensino. E eu estou na UFSCar há 12 anos. E lá, como a Dirce muito bem elencou, eu passei por várias funções administrativas. Acho que do primeiro ano que eu pisei na UFSCar, eu já assumi as funções administrativas que foram essenciais também para o meu crescimento profissional. Então, a Dirce já elencou a chefia de departamento, coordenação de curso, envolvimento com o PIBID e tudo mais. Também desenvolvo, né, trabalhos voltados para a extensão, né, e esses trabalhos são fortalecidos com a liderança que eu tenho no GPEC, no meu grupo de estudos e pesquisas, que há mais de uma década desenvolve trabalhos com professores em contexto. A gente não sabe trabalhar de uma outra forma, né? Todo o nosso trabalho é voltado, né, no chão da escola, realmente em parceria com os professores. E eu falo orgulhosamente do lugar que também ocupo como docente do mestrado profissional em educação da UFSCar, e da minha contribuição na orientação de meninas maravilhosas que estão me contemplando essa noite, e de pesquisas vinculadas às realidades das escolas, né, em parceria com docentes de diversos níveis de ensino, que potencializam o meu desenvolvimento profissional e que são fundamentais para a minha reflexão enquanto professora de didática. Eu falo, para finalizar, no momento atual, como pesquisadora de pós-doutorado, vinculada ao programa de pós-graduação em educação da Unesp de Rio Claro, sob a orientação aí do professor Samuel de Souza Neto, e vinculada ao seu grupo de pesquisa, o DOFPEN, e a Antena CRIFP, que é um centro de pesquisa internacional sobre formação e profissão docente, no qual eu venho desenvolvendo, então, minha pesquisa de pós-doc sobre os mestrados profissionais em educação no estado de São Paulo, com um olhar atento para 4 grandes programas, sendo um deles o da Uniara. Eu acredito que perfilar a minha trajetória é fundamental para que vocês compreendam que há mais de 20 anos eu venho me debruçando no campo da formação de professores e desenvolvendo pesquisas com os professores da rede pública de ensino em defesa da valorização e do reconhecimento da docência como categoria profissional. Bom, o segundo ponto é entender em que momento eu falo, e eu quero deixar isso registrado também. Eu falo de um momento extraordinário da história, acometido por uma pandemia mundial, né? Há 8 meses, estamos lidando com um inimigo oculto, que só veio reforçar os problemas que já sentíamos no país, inclusive no campo da saúde e da educação. Vivemos uma luta diária, desigual, que nos coloca em xeque sobre qual caminho a gente tem que seguir entre a defesa da vida e a defesa da educação. A pandemia, ela parou o mundo. Ela desacelerou as pessoas, ela ressignificou as relações, as estruturas econômicas, sociais, culturais, ambientais, educacionais, familiares, né? E o reflexo desse processo na escola foi extremamente impactante e na rede pública de ensino foi devastador, né? Os sistemas públicos de ensino estão sofrendo duramente a pressão desse momento, tendo que se reinventar, se reorganizar a duras penas, encontrando caminhos para lidar com um sistema caótico e ultrapassado que já não se sustentava no final do século anterior. E, neste sentido, a sobrecarga novamente incidiu sobre os professores que, com jornadas triplas, estão tendo que se ajustar a um modelo caótico, né? Um modelo criado na emergência, e que tem obrigado impiedosamente os docentes a elaborarem turbilhões de atividades incoerentes e burocráticas, atividades que são entregues às famílias para justificar a sociedade que não estão ociosos,
né? E que estão comprometidos tecnocraticamente com o sistema. E, novamente, essa proletarização do magistério e a precarização do trabalho do professor imperam nessa lógica, né, desgovernada. Do outro lado do processo, os pais, familiares e responsáveis despreparados e desesperados tentam assumir enlouquecidamente a educação formal dos filhos, não tendo sucesso, na maioria das vezes, pela falta de formação, pela falta de experiência, pela falta de tempo, sem contar a falta de estrutura de uma rede de propostas decentes que deem conta de uma educação efetiva em todos os níveis de ensino. Ou seja, o ano foi perdido, né? Com propostas desconectadas da realidade, até mesmo nos sistemas privados, que acabaram se arrogando do uso de plataformas recheadas de atividades orquestradas pelos professores, quase que youtubers, né, que tiveram que mostrar o serviço em prol das altas mensalidades. E que, infelizmente, também não conseguiram dar conta de uma aprendizagem significativa dos alunos. Ao meu ver, esse momento deveria ser extremamente significativo para a mudança dos sistemas. Um momento em que a coletividade docente e o protagonismo dos professores deveriam imperar, promovendo um novo modelo de educação e de escola, promovendo a reinvenção da escola. Ou, como diz o Antônio Novo, né, num texto que ele publicou em 2019, parece que ele estava prevendo a pandemia, promover a metamorfose da escola, permitindo a união de vários setores e instâncias educativas e criando uma nova proposta de formação para todos os envolvidos. No entanto, nós visualizamos um quadro desolador em que os professores foram engessados, com propostas aligeradas, de um imediatismo inconsequente e que acabou sobrecarregando o trabalho docente e inutilizando o aprendizado do aluno em prol do bom cumprimento de tarefas, né? O professor Luiz Carlos de Freitas, né, deu uma sua grande contribuição num evento que teve no Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas na semana passada, as minhas orientandas, inclusive, participaram, e ele pontuou que a escola não é mais a mesma, e nem será após a pandemia. Vai ser necessário todo um trabalho de acolhimento desses alunos, principalmente de apoio emocional, porque muitos alunos perderam famílias, teve perdas econômicas, perdas educacionais devido a tanta mudança, né? E devido ao isolamento, né? Esses meninos estão fechados, né? Estão dentro das cavernas. E esse está sendo um longo processo, né? Então, a coerência das redes deve ser, num primeiro momento, de acolhimento a esses alunos, e não de aplicação de avaliações para verificação de aprendizagem, que só vai também reforçar uma meritocracia injusta, né? E inconsequente, que vai tentar analisar as lacunas de aprendizagem desse período. E foram muitas, né, gente? E o aluno não vai precisar disso bem no começo da entrada do sistema. Então, as escolas devem pensar propostas em conjunto, convidando todos os setores para pensar coletivamente as ações, né? E não iniciar um novo ano, sabe Deus quando que vai iniciar, como se nada tivesse ocorrido, passando uma borracha na história. A gente não passa borracha na história, né? E, nesse sentido, a comunidade deve ser chamada para auxiliar, para pensar um novo modelo de escola, assim como a política, a universidade e o entorno. E esse trabalho deve ser em conjunto, deve ser um trabalho colaborativo, um trabalho coerente, para que os problemas não sejam ainda maiores do que já são. As universidades também demoraram para se reestruturar frente à emergência. Optaram pelo uso de plataformas digitais e aplicativos de videoconferência, como o que estamos utilizando nessa noite. E para o momento atual, essas ferramentas, elas têm representado uma saída emergencial no atendimento das aulas, das atividades e dos eventos. Mas não se sustenta só. É preciso outras saídas para a questão da formação, né? Mas o interessante de todo esse processo
que eu consigo visualizar foi a parceria fortalecida entre os professores e os alunos que se tornaram parceiros de aprendizagem. Então, os nativos digitais passaram a ensinar os imigrantes digitais a lidar com Meet, com Moodle, com Classroom e outras ferramentas, né? Então, mudamos totalmente as estruturas do processo de ensino-aprendizagem numa relação de horizontalidade. E muitos docentes dormiram com as posturas e metodologias do século XVI e tiveram que acordar com as novas tecnologias do século XXI. Uma mudança radicalmente enlouquecedora, principalmente para os mais resistentes. Eu acredito que todo esse processo não pode ser esquecido, por isso que eu estou registrando essa noite. Ele tem que ser registrado como um marco para a sociedade, um marco para a escola, para as universidades, para a política, para os professores, né? Tomando como pilar o que a pandemia nos ensinou de melhor, que cada gesto individual tem um impacto significativo no bem-estar coletivo. Eu reafirmo, portanto, a importância dos professores na contribuição da sociedade do futuro, e que ele está em aberto, né? Então, é fundamental nos unirmos nesse momento para criarmos um novo paradigma, um novo modelo de sociedade e de indivíduos, preocupados com a harmonia e o equilíbrio do planeta. E por que não convidarmos os nossos alunos para pensarmos nesses rumos? Dar voz às suas necessidades, perspectivas, motivações, habilidades, experiências, né? E conhecimento sobre um mundo tecnológico que tanto resistimos e que esses alunos dominam muito bem. Talvez esse seja o desafio deixado por esse novo modelo de sociedade e de educação. Bom, o terceiro ponto que eu quero abordar nessa mesa é o entendimento que eu quero que vocês tenham a partir de qual perspectiva eu falo. E eu falo em defesa da docência como categoria profissional. Para isso, eu tomo como pano de fundo a vertente da epistemologia da prática. E para quem não conhece, a vertente da epistemologia da prática, ela investiga os saberes utilizados e mobilizados pelos professores em suas tarefas cotidianas, bem como ela analisa de que modo esses saberes são incorporados, são produzidos e são utilizados pelos professores. Essa corrente coloca o professor no centro do processo, como protagonista do seu saber fazer. E eu também falo em defesa do movimento da profissionalização do ensino. Esse movimento, historicamente, se inicia na década de 80 por um grupo de reitores das universidades americanas, tomando como base a epistemologia da prática, e que chega ao Brasil no início da década de 90, com a publicação em 91, numa revista de Porto Alegre, chamada Teoria e Educação, dos estudos de grandes pesquisadores que vocês já ouviram falar, que foram os pesquisadores canadenses Tardif, Lessard e Ley, né? E do pesquisador português Antônio Novo. Esses autores inauguraram um marco teórico-metodológico de análise sobre os percursos pessoais e profissionais docentes. Esses estudos influenciaram significativamente a produção intelectual brasileira e tornaram-se uma referência nas políticas de formação. Foi a partir desses estudos que as concepções que vocês também já ouviram falar, né, seja aí no curso, seja nas escolas, como professor reflexivo, professor pesquisador, identidade docente, saberes profissionais, todos esses termos, né, esses conceitos, concepções, passaram a ser discutidos, então, e apresentados em debates, em congressos, artigos, pesquisas, e até nos documentos oficiais, né, de uma forma muito recorrente. Enfim, a gente sabe que nos documentos oficiais há que se ter um certo olhar analítico e crítico, porque eles recortam da pior forma possível essas discussões.
né? E a importância desse movimento, então, em defesa da profissionalização do ensino, tem como principais autores Tardif, Novoa, Schumann, Gautier, Schoen, Hargreaves, Zeichner, né? Que caminha no sentido de atribuir aos professores o papel de formadores, de produtores do currículo. Olha que maravilha, não é alguém que cumpre e que executa um currículo, mas produz currículo, né? De protagonistas, né? De professores protagonistas, tanto da formação quanto da atuação profissional. E esse movimento defende a necessidade de ressignificar o espaço da profissão. Isso significa a defesa da construção de uma nova profissionalidade docente, né? Essa é a máxima do movimento. E o movimento também busca eliminar o movimento contrário, que é o de proletarização do magistério, que historicamente vem sendo devastador para a categoria docente, porque ele retira a voz do professor, ele silencia os professores, precarizando tanto a formação quanto o trabalho. Ele reduz o papel do professor a um mero tecnocrata do sistema, um cumpridor de tarefas, alguém que não pensa, só executa. E embora tenha perpassado mais de 30 anos, ainda estamos caminhando na efetivação desse processo de profissionalização, a luta por esse processo, para que ele se consolide, né? Mas o maior problema que nós encontramos, os entraves, estão ligados aos embates políticos, que fragilizam o processo de uma forma intencional, né? Por isso, é fundamental o avanço de pesquisas e discussões na área, colocando o professor como produtor de saberes e concebendo ao professor um lugar de destaque, né? Dando a esse profissional o papel de pesquisador da própria prática. Não é alguém que pensa por ele consegue pensar, não é alguém que reflete por ele é capaz de refletir, não é alguém que produz por ele produz conhecimento, ele mobiliza saberes, né? E as pesquisas, bem como os programas de formação, devem buscar responder a vários questionamentos que visem o fortalecimento da categoria docente, né? Então, por exemplo, qual é e a quem pertence o conhecimento relevante e pertinente para formar um professor? Por que é que os professores não participam das decisões políticas como produtores de um saber fazer? Por que é que a academia não os reconhece como pesquisadores da própria prática? Qual é o lugar ocupado pelos professores nas reformas, nas instâncias políticas, acadêmicas e profissionais? Então, buscar a compreensão dessas questões representa um movimento de denúncia e anúncio, frente à justificativa da ausência dos professores nas decisões e a perda da referência da sua identidade profissional que foi silenciado ao longo da história. Então, nesse sentido, eu acredito, por isso que eu estou fazendo toda essa minha fala, que os mestrados profissionais em educação podem e devem se configurar como espaços potencializadores de formação e ressignificação da profissão e oferecer caminhos para o fortalecimento da profissionalização do ensino. E aí o meu último ponto, então, que é a temática da mesa, em relação aos mestrados profissionais e a importância deles em relação à formação e atuação, eu passo agora a apresentar desde a questão histórica, aí legal, até os resultados de pesquisas que eu venho analisando. Então, eu inicio a minha fala em relação aos mestrados profissionais, pontuando legalmente a composição da história desses mestrados, né? Então, o processo de implantação dos mestrados profissionais, ele teve como marco histórico o ano de 2007, né? Com a regulamentação da portaria do MEC 389 e da CAPES número 131. Mestrados profissionais. Os mestrados profissionais em educação, eles vão datar 2 anos depois, que é em 2009, com a publicação da portaria normativa 7 de junho de 2009, e que depois foi revogada em novembro de 2009 pela portaria normativa número 17. Ou seja, são 11 anos de funcionamento desses programas em nosso país. Os primeiros mestrados profissionais em educação,
eles foram ofertados por duas grandes universidades, que foram em 2009 pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e em 2011 pela Universidade do Estado da Bahia. Depois, vários outros programas foram, de certa forma, sendo aí implementados. Embora a institucionalização da pós-graduação profissional no Brasil ainda seja recente, nós não podemos negar o expressivo aumento de cursos ao longo desses anos, desses 11 anos. E de acordo com os dados do Fórum Nacional de Mestrados Profissionais em Educação, nós temos atualmente no Brasil 44 programas de mestrado profissional distribuído em 41 instituições de ensino superior por todo o Brasil. E esses programas, eles estão divididos em 5 regiões do país. Então, nós temos 20 na região sudeste, sendo 12 em São Paulo, no estado de São Paulo, 11 na região nordeste, 8 na região sul, 2 na região centro-oeste e 2 na região norte. Desde a implantação desses cursos, várias discussões foram estabelecidas, principalmente por grandes associações como a Amped, e movimentos, fóruns, expressando a preocupação e as tensões com essa perspectiva formativa no campo da pós-graduação em estrito senso do país. As críticas continuam a remeter, algumas críticas também, para a ideia de que oferecer um mestrado profissional, principalmente na área da educação, seria redimensionar ou flexibilizar o modelo de pós-graduação estrito sensu no Brasil, No entanto, os mestrados profissionais em educação têm mostrado que o oferecimento dos cursos nesse novo formato não diminui o rigor científico e acadêmico, mas possibilita pensar a pós-graduação a partir de uma nova perspectiva e que agreguem estudos e pesquisas em espaços educativos. Inclusive, os estudos têm mostrado que os mestrados profissionais vêm se constituindo como espaços formativos fundamentais para os docentes da educação básica, porque possibilita a imersão desses profissionais no campo da pesquisa, contribui com a formação do professor pesquisador da própria prática, torna os professores protagonistas, que até então nunca foram, de sua formação e desenvolvimento profissional, permite que os professores possam refletir, questionar e analisar criticamente a realidade do contexto em que trabalham, Então, os mestrados profissionais vêm proporcionando o desenvolvimento de uma atitude de pesquisador nos professores, permitindo que os mesmos formulem questões, sobre o contexto de trabalho, problematizem, argumentem, teorizem e elucidem questões que os intrigam. Então, não é pouca coisa. É uma atividade muito elaborada, é uma atividade complexa, é uma atividade de pesquisa, Infelizmente, nós compreendemos que as críticas a esse novo modelo de pós ocorrem devido às proposições contidas nos documentos legais. E nós temos algumas críticas aos documentos. Quando os documentos, por exemplo, a portaria que regulamenta os mestrados profissionais, coloca capacitação de profissionais, que é uma terminologia que já foi muito criticada e continua a ser, porque você não capacita alguém, Você dá a possibilidade de uma formação contínua, de um desenvolvimento profissional. A outra crítica é a elaboração de um produto final, mediante estudos de técnicas e processos, de aplicação orientada. É muito tecnicismo na fala da portaria, É muita noção de aplicabilidade. Então, o que acontece? Os resultados das pesquisas que eu venho analisando no pós-doc têm apontado que as produções finais organizadas, como bem a Maria Lúcia pontuou, foi até bom que ela falou primeiro, majoritariamente através das dissertações, contradizem o discurso observado nos documentos oficiais, Os programas, ao contrário dos documentos, seguem o modelo acadêmico, justamente na tentativa de garantir um padrão de qualidade. Ou seja, anunciam perspectivas inovadoras ao contemplar na perspectiva dos programas, a valorização do professor pesquisador, protagonista de sua formação e ação, e não dessa visão de capacitação de profissionais,
E também a questão das dissertações, das pesquisas e dos materiais elaborados, teorizados, e não da aplicabilidade, né? E nesse sentido imediatista nas escolas, né? Então, esses estudos também apontam, né, para a contribuição dos mestrados profissionais para a formação e atuação docente, né? Em que sentido? A contribuição dos processos formativos para a profissionalidade dos professores, ampliando os horizontes teóricos, os professores passaram a ter um maior aprofundamento teórico em contato com esses programas, propiciou, consequentemente, a reflexão dos contextos de trabalho e a intervenção nesses contextos por meio da pesquisa, possibilitou aos professores a apropriação de procedimentos de pesquisa, permitindo um novo olhar sobre a realidade, né? Pelas metodologias, pela elaboração dos materiais, e por todo esse trabalho em conjunto com os orientadores e com as disciplinas cursadas, né? Configurou uma experiência transformadora, então, das concepções e práticas dos profissionais à luz das teorias, né? Os MPs, né, os mestrados profissionais em educação, também têm impactado no interesse de outros colegas, olha que maravilha, gente, em buscar a pós-graduação como um caminho possível, porque até então não achavam possível colocar o pé na universidade. E quanto mais tempo de experiência, maior o distanciamento. Então, nesse sentido, um professor acaba mobilizando os outros a buscarem o desenvolvimento profissional por meio dos estudos, dos programas, né, e das universidades. E a própria pesquisa realizada por esses professores tem potencializado mudanças no coletivo de professores, nos HTPCs, né, com a inserção de leituras, de teóricos, dos dados levantados sobre a realidade da escola pesquisada e de outras escolas, né. A troca com os pares e com os professores ao longo das disciplinas do programa, das reuniões dos grupos de estudo, das orientações, tem fortalecido os professores e promovido a colegialidade docente, formando uma identidade de grupo, né? Então, neste sentido, podemos afirmar que os mestrados profissionais em educação parecem estar se configurando como espaços potencializadores de desenvolvimento profissional docente, colocando o professor no centro do processo formativo, como produtor de conhecimento, como pesquisador da própria prática, como profissional reflexivo, e com isso fortalecendo a coletividade, a profissionalidade, a autonomia, todos esses conceitos defendidos pelo movimento de profissionalização do ensino que eu pontuei anteriormente. No entanto, esse processo só está sendo possível devido à contribuição dos programas que vem se debruçando na estruturação de um curso de qualidade com a mesma formatação do mestrado acadêmico, possibilitando aos docentes da educação básica e de vários setores da educação o aprofundamento teórico prático, né? Na participação de grupos de pesquisa, a elaboração de artigos, realização de dissertações e trabalhos apresentados em congresso. Então, olha a riqueza dessa formação proporcionada a esses professores. Minha perspectiva nessa mesa, portanto, é a de pontuar a importância do aprofundamento de estudos e pesquisas sobre os mestrados profissionais, buscando analisar a contribuição desses, né, na formação dos professores e, inclusive, pontuar as lacunas e dificuldades que ainda temos que enfrentar para a melhoria desses programas, como bem a Maria Lúcia pontuou também. Perceber aonde nós temos que melhorar. E tem várias perspectivas e desafios. Então, a luta por bolsas de estudo para os alunos, o reconhecimento dos trabalhos frente à comunidade acadêmica, as melhorias nas condições de permanência e continuidade desses alunos matriculados, porque muitos evadem, porque ou não tem afastamento da rede, ou porque a sobrecarga de trabalho é muito complicada junto com a pesquisa, né? Temos que pensar na ampliação de vagas e de cursos no país, né? O fortalecimento de fóruns de discussão, apoio financeiro
porque ainda não tem um apoio significativo, principalmente nas instituições públicas. A gente tem poucos apoios em relação ao mestrado profissional, principalmente na UFSCar. Melhoria nos recursos humanos disponibilizados. Só para vocês terem uma ideia, nós levamos 3 anos para ter um secretário, nem isso foi disponibilizado na universidade para a gente, né? E o fortalecimento de parcerias com as escolas e as redes de ensino, né? Então, são vários, e outros tantos desafios, né, gente? Melhorar a qualidade dos trabalhos e tudo mais. Então, é importante salientar também a importância da valorização da pesquisa na formação do professor, que deveria ser a essência do trabalho de todo profissional. É inadmissível, gente, não investir nesse processo formativo, pois a profissionalidade docente perpassa um conjunto de dispositivos e saberes que envolve uma boa formação, atrelada ao domínio e produção do conhecimento, atrelada à investigação, à reflexão, à análise da prática. Esse é o ethos do professor, é a essência. Se você tira isso dele, você rouba isso dele, ele não é professor, né? E nesse sentido, é vergonhoso um país não investir em pesquisa, não investir nos professores e na população na produção de novos conhecimentos, né? Esse é um direito que deve ser garantido ao professor ao longo de sua trajetória profissional e que deve servir como bandeira de luta em prol de sua formação, impactando na sua valorização e no seu reconhecimento profissional. E, portanto, professores, é necessário que vocês lutem por esse direito. É fundamental, é emergencial, né? Então, eu espero que a minha pesquisa de pós-doutorado contribua com esse processo investigativo, potencializando o fortalecimento dos programas, né? Assim como tantas outras pesquisas, e, consequentemente, do movimento de profissionalização do ensino no país. Então, como desafio final, eu convido a todos vocês e os profissionais da educação, e os amantes da educação, juntamente com os Eichner, a construirmos um terceiro espaço no campo da formação de professores, reconhecendo os mestrados profissionais em educação como potencializadores desse processo, promovendo a aproximação entre a universidade e a escola, possibilitando um diálogo mútuo entre os conhecimentos prático-profissionais e os conhecimentos acadêmicos, fortalecendo a presença da universidade na escola e da escola na universidade, e possibilitando aos professores da educação básica o protagonismo silenciado em todos esses anos. E no sentido de dar voz aos professores da educação básica, eu passo agora, para finalizar, a ler um relato que muito me emociona, escrito por uma professora em 2018, que tinha acabado de defender a tão sonhada dissertação, lá no programa de pós, onde eu estou, depois de 20 anos de magistério na rede pública de ensino, me agradecendo e agradecendo todos os colegas pelo encorajamento e pela crença em sua capacidade de escrita e de produção de pesquisa. Sendo assim, eu passo agora a ler um trecho de sua carta, intitulada Aprendi a ouvir o som da minha voz, que dedico à minha parceira da mesa, que tem tudo a ver com a questão da voz, né? E assim como dedico a todos os professores, né, e profissionais que incansavelmente realizam o seu trabalho nos diferentes níveis de ensino desse país. Então, eu começo a ler a carta, o trecho. A chama que me consome, me inquieta, me incomoda, também me impulsiona, me mobiliza e me movimenta a buscar caminhos, razões e explicações do porquê é que as coisas são como são, se não são. Tais indagações me cobrem de vestimentas adornadas pela força e a coragem em defender minha categoria, meu trabalho e minha essência, como docente, como profissional e como pessoa, porque eu sou uma pessoa e uma profissional, embora o sistema não reconheça. Sou humana nos enfrentamentos cotidianos e também profissional no emaranhado de serviços, na poeira do giz e dos papéis misturados ao cheiro de tinta barata,
buscando resgatar a minha dignidade, roubada desde a minha entrada na carreira, pela descrença em meu trabalho e pelo calar da minha voz rouca que o tempo se encarregou de esculpir. Mas me lembrei nesses tempos que sou professora, sou lutadora por eles, por mim e pela melhoria de uma sociedade que desvaloriza o meu trabalho e que, mesmo assim, me dedico todos os dias a provar o contrário, me comprometendo com o futuro e com a certeza de que sou luz, sou inspiração, sou movimento incansável em defesa do meu eu, da minha essência e da minha dignidade. Hoje posso afirmar que depois de mais de 20 anos de docência, aprendi a ouvir o som da minha voz. Obrigada. Ok, muito obrigada, professora Márcia. Esse depoimento fechou com chave de ouro a sua fala, né? Disse tudo. E colocou na voz de uma professora, né? Então, Márcia, eu e Maria Lúcia, a gente tem algumas questões que eles foram colocando no momento em que vocês falavam, né? Aqui, por exemplo, o Valcir, ele faz a seguinte questão: gostaria, se possível, né, que ele pergunta para a gente, né, de perguntar à professora Márcia a opinião dela, ele tendo uma visão de gestor de escola pública, o que poderíamos propor para esta transformação da escola? O que nós poderíamos aplicar ao retornarmos ao ensino presencial? Você gostaria de fazer algumas considerações sobre isso, Márcia? Ele, como gestor de escola, ele gostaria de saber o que poderíamos propor para essa volta ao presencial. Valcir, Valcir. Boa noite, né? E boa noite a todos os participantes. Eu não acho que transformar a escola seja tarefa fácil, né? Mas ela é uma tarefa necessária. É isso. A escola não se sustenta mais da forma como ela foi estruturada, e é uma escola extremamente arcaica, é uma escola extremamente desatualizada, que não contempla a sociedade que chega, esses alunos que chegam na escola. Isso é fato, a gente não precisa mais discutir isso. Eu falo sempre, quando eu estou na aula de didática, por exemplo, que não adianta eu trocar a cor do giz para motivar aluno. Vamos lá, troca o giz amarelo pelo giz cor-de-rosa. Olha que legal, todo mundo ficou feliz. Agora a lousa ficou mais encantadora. A lousa não fica encantadora. A lousa é horrível. Ela já era horrível quando eu era estudante na década de 70, né? O que dirá agora, né? O que dirá de pessoas que estão há mais tempo, né? Então, essa escola não se sustenta, né? Esse modelo de escola. A gente sabe que a estrutura da escola depende de investimento político, e não fica só a cargo dos professores, mas também está, entende, Valcir? E a gestão, ela é potencializadora. Você está num lugar abençoado, difícil, muito difícil, mas um gestor tem que pensar primeiramente no PPP, Projeto Político Pedagógico. Quem é que se envolve com o PPP? A comunidade. Essa comunidade não vai para a escola. Quem é que a gente tem que envolver no PPP? O aluno. O aluno pensa. Eu falei isso na minha fala. Chama o aluno para falar o que ele quer. Ele tem voz. A gente tira a voz do professor e tira do aluno. A voz do professor é retirada e o professor retira do aluno. Olha que loucura que o sistema faz. Então, enquanto gestor, Valcir, eu acho que a saída, e não tem modelos, tem a necessidade de pensar em cada comunidade, em cada escola. Isso é fundamental. Então, trazer esse entorno, essa comunidade, esses alunos, para conversar sobre a escola. Qual é a escola do futuro? Vamos ler a respeito. Esse texto que eu citei, depois eu posso encaminhar, eu acho, não sei se você é aluno do programa, mas eu acho que eu encaminhei para a Dirce, em que o Tardif não o Novo vai falar da metamorfose da escola, é isso. Ele chama a comunidade, ele fala, a escola não se sustenta mais. E é nesse sentido, né, a minha defesa. Então, não há modelo, mas há necessidade de que o PPP funcione. E não é copiar PPP de um ano para o outro, é chamar a comunidade para elaborar, é chamar
os técnicos que trabalham na escola, né, que vocês não chamam de técnicos, são os funcionários da escola, eles também pensam a escola, a gente exclui todo mundo, e o gestor fala, não, vai dar dor de cabeça, deixa eu fazer sozinho, não faz sozinho. A educação não se faz sozinha, se faz na coletividade. E quanto maior a coletividade, maior a autonomia. Quanto maior a coletividade, maior a influência e a força política. A gente não desenvolve autonomia e nem uma corrente de fortalecimento da categoria se você estiver sozinho. Então, nesse sentido, eu digo para você, não há modelo, mas há necessidade de se repensar no coletivo, partindo do projeto político-pedagógico da escola, com o apoio da comunidade, do entorno e de todos esses atores aí. Não sei se deu conta de suprir ou de responder a sua questão. Então, na verdade, Márcia, tem uma pergunta da Benedita, que acho que você já respondeu em parte, porque ela pergunta que como seria, na sua visão, esse novo modelo de escola que a gente está precisando. Você já pontuou alguns aspectos, né, quando você respondeu para o Valcir. Você gostaria de complementar a pergunta da Benedita? Ela pergunta, e ela pergunta também, acho que alguma coisa que estaria ligada a isso, porque ela pergunta que competências comportamentais você acredita que são fundamentais para as atuais aulas remotas. Então, ela está pensando na situação atual, né, que a gente está enfrentando, e que competências, esse termo eu sei que ele não é muito, às vezes, bem recebido, né, mas, de qualquer forma, ela está perguntando nesse sentido, né, para que competências, quer dizer, que professor, que habilidades ele teria que ter, ou que adquirir, né, porque muitos deles não tinham a grande parte teve que aprender junto com os alunos, como trabalhar, e a gente está aprendendo até agora, a gente ainda não sabe como tirar o melhor proveito das tecnologias. A gente sabe que eu me lembro que o Nova falou isso na fala dele naquele evento de São Carlos, que a tecnologia não volta mais, não tem mais como você pensar que não dá mais para você descartar a tecnologia, só que você não pode colocar ela como em primeiro plano, ela vai ter que entrar, porque ele não dá para descartar a cooperação, a partilha, né? Então, ele diz que a tecnologia não sai mais da escola agora, mas a gente tem que trabalhar com a tecnologia a nosso favor, de uma forma que a gente também não perca a partilha, a cooperação entre os alunos, e aluno e professor, aluno e gestor, e todos os membros da comunidade, né? Eu acho que é um pouco essa questão que ela está querendo colocar. Se vocês pudessem colocar mais alguma questão, acho que seria importante. Eu gostaria só de complementar, Dirce, e eu agradeço a pergunta da Benedita também, que é tão difícil, aqui a gente não consegue ver todos os rostinhos, né? Mas, assim, o que acontece, Benedita? O maior fracasso da escola foi procurar modelos. Esse é um problema. É com esse discurso que as redes compram materiais elaborados, que já vêm prontos. Porque o professor não é capaz, precisa de modelo. Porque o professor não sabe, não consegue preparar um bom material, precisa de modelo, precisa de livro didático, precisa de parâmetro, e é assim, você acomodou uma rede a esperar. Ela espera que o material venha. Só para você ter uma ideia, eu desenvolvo formação em contexto, a Betânia participou de várias ações, né, que eu desenvolvo, e eu vou desde de trabalhos com a educação infantil, que se a gente pensa hierarquicamente na desvalorização, se você pensar lá na educação infantil, são as que menos têm valor, né? Elas dizem que na cadeia elas são as menos valorizadas, para vocês terem uma ideia, né? Então, assim, e é lá que eu me debrucei durante 5 anos num projeto. E quando eu chego nessa escola, e eu olho para as professoras e digo, vamos lá, eu quero que vocês falem, eu estou dando voz. E eu trabalhei com um texto do Goodson, que a Maria Lúcia deve ter trabalhado com certeza na dissertação dela, né, que a Maria Lúcia fez um trabalho maravilhoso sobre a voz, e assim, eu trabalhei com esse texto, e quando eu chego, uma professora lá no fundo do grupo, tinha 30 professoras da escola, disse assim para mim, não vai dar aula, professora Márcia, a gente vai ter que ficar aqui falando? Então, assim, eu tive que, ao longo de 5 anos, preparar um grupo para falar. Olha que louco. Porque eles estavam sempre esperando que alguém falasse por eles.
Eles esperavam, e isso é proposital, a política gosta de fazer isso, ela faz. Então, eu estou primeiro chamando a atenção para a questão do modelo, para a gente sempre tomar cuidado, porque já se enraizou isso. Que bom que a rede do SESI manda material, que bom que vem material do Estado. Tudo bem, se você falar, Márcia, mas que radicalização, tudo bem, vamos pensar assim, tem alguns materiais que são realmente potencializadores, que a gente trabalha de uma forma bem interessante, mas ele não pode virar a Bíblia do professor, eu não posso depender só disso, porque é uma visão muito empobrecedora, né? Eu estou tirando a essência do professor, que é ele ser capaz de produzir o próprio material, porque cada sala de aula é uma sala de aula, cada escola é uma escola, cada aluno é um aluno. Como é que eu pego o material e eu aplico em todo quanto é lugar? Por isso que a gente critica as avaliações. Porque o que as avaliações fazem? Elas engessam do começo ao fim do sistema. Elas, o tempo todo, elas fazem isso. E ela engessa o trabalho do professor propositalmente, né? E a questão das tecnologias... Então, a questão dos modelos que eu queria te dizer, eu fico sempre muito incomodada, porque não tem modelo. Não é para ter modelo. É para ter formas criativas e reflexivas de se pensar a escola, cada um com o seu entorno, sua realidade. A escola periférica aqui de São Carlos não é a escola central e está na mesma rede. O que dirá do Iapoque ao Chuí? Não tem como você fazer isso, né? Então, nessa perspectiva, eu não gosto da ideia de modelo. E pode ser radicalismo da minha parte, mas sempre a gente tem que parar de pensar dessa forma, pensar dentro da caixa. Vamos sair da caixa, vamos sair da caverna, né? Como dizia Platão. Então, eu acho que é essa discussão que a gente tem que fazer em relação aos modelos. O outro ponto que a Benedita levanta no questionamento, em relação ao trabalho com as novas tecnologias, realmente, não dá para a gente fugir disso. E que bom, porque elas são maravilhosas, gente. Quando você vê um aluno, né, uma criança pequena pegando um celular, virando aquilo do avesso, ou um tablet, né, é maravilhoso. Chegou, para vocês terem uma ideia, vários tablets aqui em São Carlos, há 5 anos atrás, e uma pesquisadora foi atrás desses materiais para ver como os professores estavam trabalhando, eles estavam todos em caixa. Olha a importância da gestão, né? Que o colega gestor está aí, outros tantos, né? Quer dizer, não, eles estragam. Não dá para colocar na mão do aluno, estraga o tablet. Vai deixar o tablet apodrecer, não vai usar. E quando as escolas utilizavam o recurso, dava na mão do aluno e falava, brinca aí um pouquinho para ficar quietinho, vai, faz favor. Era isso. Porque o professor não teve formação para usar o recurso. Essa é uma crítica, a Betânia compartilha disso também comigo nas bancas, a Dirce também. Não adianta você jogar o recurso na escola se você não dá formação para o professor utilizar o recurso. Como é que eu vou mexer com uma ferramenta que eu não domino? Olha o trabalho que a gente está tendo para dominar o Meet. Todo o começo Agora a gente coloca até plano de fundo. Olha o divino lá na praia. Entendeu? É isso. E assim, a gente vai se adequando, mas a gente precisa de tempo, a gente precisa de formação, a gente precisa chamar os jovens para ensinar a gente a mexer de uma forma criativa. Eles são extremamente criativos. Olha o que esses meninos fazem nesses TikTok, como é que chama? Eu não sei, nem eu entendo essa. Mas assim, é tanta ferramenta. Eles fazem coisas maravilhosas e a gente não aproveita nada disso na escola. Chega lá, fica quieto, a gente diz. Vamos lá, presta atenção na lousa. Gente, olha o que a gente faz, é um assassinato com a tecnologia e com a criatividade. E o cara olha para a lousa e pensa, vou fuçar no celular aqui com a cabeça baixa, não quero nem saber o que ela está falando. Por que é que não usa o celular em sala de aula como recurso? A gente não escuta o aluno, gente. Tem um texto muito interessante, posso depois passar para a Dirce também, do Dairel. Ele faz uma pergunta, é o título do texto, fala assim, a escola faz as juventudes? Ele está falando se essa escola está preparada para o jovem. É lindo o texto. É uma abordagem sociológica. A escola não faz, não. Porque quando o jovem chega, ele vira aluno. Ele não é jovem, ele é aluno. Sem luz. É isso, né?
aquela visão que a gente tem. Então, só para discutir com você, tem muitas possibilidades, mas sem formação, sem tempo, sem preparo, sem que haja uma coletividade novamente discutindo essas ferramentas, inclusive aprendendo com os alunos, a gente não vai dar conta de nenhum tipo de escola que tenha um modelo ideal, que tenha uma proposta inovadora, e sim, vai continuar cometendo os mesmos erros do passado. Esse é um problema da educação brasileira, tá? Não sei, de novo, se eu dei conta de completar, né? Tinha uma última pergunta que era da Valéria, que acho que a Valéria foi sua aluna lá de graduação, né? Então, e ela fala, mas acho que você já deu pistas da pergunta que ela faz, porque ela pergunta como fazer para que ocorra essa metamorfose da escola ou da educação, como diz Antônio Novo. Praticamente você já deu algumas pistas. Agora, se você quiser complementar, é a última pergunta que eu tenho aqui. Valéria, né, é um prazer revê-la. Você continua do mesmo jeito, jovem, não muda, mesmo jeitinho, né? A Betânia também deu aula para ela. Fiquei muito emocionada de te encontrar aqui, muito emocionada mesmo. Na época que eu trabalhei com a São Luís, eu estava me constituindo com a experiência docente, então você foi fundamental para a minha formação também, então muito obrigada. E assim, eu quero muito que você leia esse texto do Antônio Novo. Porque o Antônio Novo, ele vai pontuar que há responsáveis por essa dificuldade da metamorfose da escola, e ele coloca a academia. A universidade não forma bem professor. Ele puxa a orelha da universidade. Ele fala que a universidade está preocupada com os departamentos, com as brigas internas. E aí, só de dar um certificado final. Mas esse processo de mudanças, a universidade também não está preparada. Então, eu quero que você leia, porque ele puxa a orelha da universidade. Ele puxa a orelha da questão dos próprios pares nas escolas. Porque quando as pessoas chegam, não são acolhidas. Cadê a gestão? Cadê a coordenação pedagógica? E se tem alguém que é criativo, o grupo engole. Há um ranço numa cultura de engessamento que um empolgado fala, cheguem, comece a empolgar muito não, porque você, já acaba. Né? E então você tem uma dificuldade de desenvolver ações novas, porque tem resistência da academia, você tem resistência dos pares, a política eu não preciso nem falar, porque ela nem quer que você mude. Porque enquanto ela continuar silenciando, ela impõe do jeito que ela quer, e a escola é a maior instituição de controle social. É isso. E ponto. Eu controlo pelo currículo, eu controlo pelas diretrizes, eu controlo pelos materiais impostos que vêm, e é assim que eu controlo a escola, e de certa forma eu controlo o que eu quero para o futuro. A política já desenha lá no começo o que ela quer atingir. Né? E atinge da pior forma possível. Não é à toa que a gente está com a qualidade de ensino do jeito que está, né? Porque não há intencionalidade política para mudança, né? Por isso é que os professores têm um papel fundamental, entende? Valéria, leia. E tem mais 2 textos do Antônio Novo, maravilhosos, que ele vai discutir firmar a profissão docente, eu envio para a Dirce também, e um outro texto que ele vai falar do entre dois, que é assim, a gente tem que levar nos cursos de formação, a escola para dentro da universidade, porque quem forma o professor, um outro professor, é isso, não é só o professor da academia. Por isso é que o PIBID, que é o programa que coloca o professor na rede, está valorizando tanto essa perspectiva formativa, porque você coloca o aluno da graduação junto com o professor na escola, e ele vivencia as crises, ele sofre junto com o professor, ele já sofre tudo junto, né? Ele não espera se formar para sofrer, ele já sofre antes. Ele luta junto, né? Então, esses modelos, né, são bem discutidos pelo Antônio Novo, e eu posso depois compartilhar com a Dirce, que compartilha com o grupo, ok? Uhum. Então, eu só queria também fazer um comentário, depois não sei se alguém gostaria de fazer, mas quando você colocou, Márcia, aquela questão do mestrado profissional como um espaço que permite ao professor chegar com uma questão, na verdade, fundamentar, adquirir mais fundamentos, refletir,
e ser um produtor, na verdade, achar soluções, fazer propostas pedagógicas. Então, é um espaço privilegiado do mestrado profissional, que o acadêmico não tem essa exigência. Você pode fazer um trabalho meramente acadêmico e colocar na estante, ele não tem um retorno para a sociedade, necessariamente, né? Então, agora eu fico pensando, então, na importância, quando a gente pensa nessa metamorfose, o papel que esses nossos mestrandos, dos mestrados profissionais, eles vão ter em cada espaço de trabalho deles, porque eles podem ser esses agentes que vão estimular os colegas, levando resultados que eles tiveram, por exemplo, eu tenho orientandos que têm propostas pedagógicas para trabalhar com literatura dos clássicos, trabalhando com estimular a leitura do clássico com metodologias híbridas, já no contexto da pandemia. Então, esses profissionais que estão saindo do nosso mestrado, eles já estão também nesse contexto difícil, principalmente os que estão chegando agora. E eu acho que o papel deles, quando eles retornam para o espaço de trabalho deles, vai ser um papel na verdade, eles vão dar uma contribuição para essa mudança. Eu sei que é uma pequena, a gente fala assim, bom, a escuridão ainda está muito grande na escola, mas se cada um acender uma pequena vela, eu acredito que esse cenário vai ficar bem mais iluminado, né? Eu acho que, aí nesse sentido, eu acho que o mestrado profissional, ele vai trazer essa contribuição, que os acadêmicos necessariamente não traziam, né? Eu acho que era isso que eu queria também completar. Disse, tem mais uma pergunta da professora Ana Maria. Pode ser, faça, Maria Lúcia. Tá, ela colocou aqui do lado, posso fazer? Pode, eu não estou achando. Como ir na contramão do sistema? Pensando nas críticas que faz Stephen Ball. Profissionalismo, gerencialismo, performatividade. Como ir na contramão? Quem fez a pergunta, Maria Lúcia? A professora Ana Maria, do nosso mestrado, ok. Passarela. Boa noite, Ana Maria. A Ana Maria está aqui na minha frente, estou visualizando. É um prazer. O que acontece, Ana Maria? Na verdade, essa necessidade do movimento da profissionalização do ensino, né, que tem como um grande pesquisador o Tardif, ele discute também num texto, né, que eu também posso passar para a Dirce. Eu sempre falo dos textos porque eu acho que os aportes teóricos de pesquisadores de grande ponta aí... A gente compartilha com vocês. E ele publica um texto com o Moscoso em 2013, e que ele vai falar das idades da profissão. Ele fala da idade da vocação, da idade do ofício e da idade da profissão, né? Onde eu quero chegar falando, não vou ficar explicando o texto do Tardif, mas assim, nós ainda não chegamos, em alguns lugares do Brasil, nem na idade do ofício. Se você pegar, dependendo do nível de ensino, a gente está na idade da vocação ainda, porque as professoras da educação infantil são vistas como tias, né? Como tem dom, tem carinho, e é uma coisa assim, já é algo muito preocupante, né, que a gente não consegue superar. A idade do ofício, né, é desse profissional que trabalha e que presta contas ao Estado, e a profissionalização ainda não foi atingida, né? Que é a questão da valorização no ensino superior, da qualificação e tudo mais. E esse texto é maravilhoso para trazer essa discussão, né? O que acontece? Por dificuldade do professor entender a sua essência e o seu papel, ele se proletariza, sem ele perceber. É uma coisa maluca se você for pensar no sistema. E ele não se proletariza porque ele quer, muitas vezes. É porque ele se distancia dos estudos, ele se distancia da universidade. E quando ele se distancia, ele se torna burocratizado, ele se torna um tecnocrata, ele aceita muito fácil, porque o tempo não dá, porque ele está cansado, porque ele vai lá e pica cartão, ele volta para casa, olha, eu já fiz o que eu tinha que fazer. E isso é uma doença coletiva que tem gerado, né, e que o Pérez Gomes vai falar da questão da cultura docente, e esse empobrecimento que você vai ter na cultura docente, que é essa dificuldade de se libertar das amarras que você vai pontuando e que o sistema vai engessando e vai fazendo com que esse professor se renda
a todo esse processo contrário, né? Então, ninguém falou que a tarefa é fácil, né? Mas ela é necessária. Mas quando você tem discussões consideráveis, e quando esse professor, por exemplo, chega nos mestrados profissionais, eles acabam mudando a postura, porque eles começam a ter um embate maior. Ou então, quando a universidade chega na escola e começa a conversar com esses professores, desenvolvendo formação em contexto, eles também começam a ficar incomodados. Então, vou dar um exemplo para você. O grupo da educação infantil que eu trabalhei 5 anos, que eu estou falando para você, professoras da educação infantil, né? Que não sabe, que nem escreviam, porque elas diziam assim, na educação infantil a gente não escreve, não precisa escrever na educação infantil. Elas levaram 5 anos para começar a fazer produção de textos no grupo. Depois dos 5 anos, elas pegavam o microfone aqui na Secretaria Municipal de Educação de São Carlos e brigavam pela categoria. E teve um dia que eu chorei de ver. Porque eu falei, olha, eu não sabia que o trabalho que a gente estava desenvolvendo estava impactando, impactou. Olha a força que você ganha quando você se aproxima. Eu não estou dizendo que isso impacta em todo mundo, mas naquelas que estão mais abertas, que são as menos resistentes, aquelas que querem a mudança, elas sentem a diferença. Então, eu acho que a universidade tem um papel fundamental com a rede. A gente não pode distanciar, né? A gente tem que se aproximar. Por isso que eu defendo os mestrados profissionais, porque eu acho que é uma forma também de trazer esses professores para os programas, entende? Acho que era isso que eu queria. Não sei se você queria colocar mais alguma coisa. Liga o microfone. Microfone. Liga o microfone, Ana. Liguei. É um campo de luta a educação desde sempre, né? Entre ideologias. Você tem um sistema que quer massacrar e gente pensante que quer trabalhar autonomamente. E é complicado, né? Realmente é muito complicado. E a formação de mentalidades docentes, conforme denuncia o Boll, né? É algo que me impressiona muito, porque vai minando sem a pessoa perceber, né, que ela está mudando. E, de repente, ela não é mais um professor autor da sua prática, ela é um reprodutor do sistema, sem perceber. É isso. Então, Márcia, tem um comentário do professor Darwin, não chega a ser uma pergunta. Ele só coloca uma posição. Devemos pensar na construção coletiva da escola, na construção coletiva. Não há escola pronta, escola modelo. Ela deve ser construída, ajustada aos seus alunos e à comunidade que atende. Então, ele fez um comentário. E tem também uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta... Maravilhoso, que é Darwin, isso mesmo. Do professor Jeske, ele diz assim, professora Márcia, o mestrado profissional caminha para o doutorado profissional? É uma coisa de cada vez, né? É uma tarefa ainda, eu acho que é processual, mas é uma luta que nós temos. A gente tem que garantir a qualidade do mestrado profissional no momento. É isso. É a luta pela garantia, pela melhoria da qualidade das dissertações, das disciplinas, né? Dos artigos produzidos. Então, eu acho que é uma coisa de cada vez. Nesse momento, eu acho que é se preocupar com a qualidade desse processo que foi uma luta, né? E que a gente acabou conquistando agora há pouco tempo, né? Quer dizer, 11 anos, se a gente for pensar de implementação dos mestrados profissionais, mas lógico que a gente luta com um olhar, né? Para que isso se efetive, que seja da melhor forma possível, mas sempre com rigor, né, gente? Rigor acadêmico, não é fazer pesquisa por fazer, mas é algo que tem que ser elaborado, e elaborar uma tese é algo bem complexo, é algo que exige do pesquisador uma autonomia de pesquisa, né? Que exige um rigor, não que a dissertação de mestrado não exija, mas a tese é muito mais elaborada, lógico, mas assim, acredito que nós defendemos, né, que a gente consiga daqui a um tempo os doutorados, mas nesse momento eu acho que a preocupação da gente é aí com a qualidade dos mestrados profissionais em educação.
Então, gente, agora tem algumas mensagens simpáticas da professora Betânia, agradecendo pelas reflexões relevantes, da Luciana Giovanni, que disse que, na verdade, você tem razão, que resolver a tensão entre demandas políticas e realidades educacionais é uma das maiores questões educacionais do nosso tempo. Ela disse que chegou um pouco tarde, mas conseguiu ouvir muito da sua fala. E a Maria Regina Guarnieri também manda uma mensagem bem simpática, dizendo que era um prazer imenso ouvir você, né, e ver que o trabalho da professora formadora que desempenhei na pedagogia da Unesp e na pós-graduação deixou marcas em você, que ao longo de seu percurso profissional, em você, que tive chance de acompanhar um pouquinho, revela a excelente profissional que é, tão empenhada e que, assim como eu, também aposta nos professores, apesar das condições que vivemos de descrédito de tudo, da ciência, do conhecimento e da educação, que são imprescindíveis para prosseguir. Depois disso, eu acho que fechamos com chave de ouro. Alguém mais tem alguma questão? Eu acho que o evento foi muito rico, né? A gente explorou bastante, a Maria Lúcia apresentou um panorama rápido das nossas contribuições, né? Eu também queria, a Márcia se dispôs também, gentilmente, além da fala dela, a responder a várias questões, e foi muito bom, né? Provocou muitas discussões e reflexões. E também queria agradecer, então, novamente, a presença de todos, né, os colegas, os alunos, meus futuros mestrandos, Eduarda, nossa chefe de Ciências Humanas na Pedagogia, e também a professora Betânia, que ajudou na organização desse evento, sugerindo o tema e ajudando nos contatos, né, com a professora Márcia. Obrigada por tudo. Acho que fechamos esse ano difícil com chave de ouro, né? Vamos ver como vai ser 2021. Com certeza vai ser melhor, tá? Obrigada novamente, Márcia, Maria Lúcia, Betânia, Ana, Divino, todo mundo. Grace, Valéria, os que eu estou vendo aqui na tela. Luiz, tá, ok. Eu acho que é só.